Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora dando início à nossa aula 8.1, que traz informações muito legais. Vamos aprender a falar nosso e-mail, nosso telefone e outras coisas também. Let's begin? Começar a aula 8.1. Olha só, o título da nossa aula de hoje é este aí. Please fill out this form. Por favor, preencha este formulário, aquela questão onde você precisa preencher um formulário de uma loja, de um job application, né? Quando você está tentando conseguir um emprego. Quando eu falo de uma loja, para conseguir algum crediário, alguma coisa do tipo assim. Então, é uma situação que, para mim, é estressante. Preencher formulário. Porém, é interessante a gente aprender como é que a gente faz isso em inglês, certas palavrinhas que vamos usar, certas situações. Então, vamos hoje aprender a falar sobre nosso e-mail address. Também vamos falar sobre o telephone numbers, usando, obviamente, o nosso conhecimento lá, puxando o nosso conhecimento lá dos cardinal numbers. E também vamos falar sobre o nosso address. E aqui no caso, como a gente fala, né, endereço lá, né, de uma forma diferente. Eles têm uma cultura diferente na hora de falar o endereço. E vamos aprender isso na aula de hoje. Difere-se um pouquinho do que a gente é acostumado aqui no Brasil com S. Toda aula tem uma habilidade. A de hoje você vai participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais. Você também vai o quê? Levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Vamos começar? Temos algumas perguntas para vocês, que é o seguinte. Você já precisou fazer algum cadastro em uma loja física ou virtual? Já preencheu algum tipo de formulário para uma vaga de emprego, por exemplo, ou uma ficha de inscrição? Já se inscreveu em algum curso online ou criou alguma conta nas redes sociais? Já precisou configurar um celular novo? Então, temos diversas situações aqui que eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, já tiveram contato com uma destas situações aqui, certo? E olha só, o que todas essas ações ou os textos a seguir têm em comum? Vamos lá? Eu até comentei lá no início, muito comentou aí. Eu falei lá para vocês sobre a questão do job application, que é o quê? Quando você tá querendo aí conseguir um emprego e você vai e faz o quê? Você preenche um formulário falando suas informações pessoais, certo? E aqui um job application, temos um exemplo aqui dele que vem as seguintes situações. Olha só. First name, last name, birth month, birthday, aqui é separado, birth year, address, email, phone. Você consegue reconhecer alguma dessas palavras? O que elas significam? Vamos lá. First name significa primeiro nome, então o seu primeiro nome é adicionado aqui. Last name é o quê? O seu último nome. Então, lá o seu último nome. Ah, mas eu não curto meu último nome. Tem que ser o último nome. Muito bem? Birth month é o quê? O mês do nascimento. Mês do seu nascimento. Birthday é o dia do seu nascimento. E aqui, obviamente, você já imagina, se tem um mês, se tem o dia, birth year, obviamente é ano de nascimento. Address, seu endereço. E-mail, preciso nem traduzir, obviamente não tem como. Phone é o seu telefone, o seu contato. Temos uma outra situação aqui, que é a questão do quê? Olha lá,
Todo mundo já deve ter, com certeza, entrado, todo mundo pode dizer, né? Entrado numa página dessa na internet, uma famosa página do Google, onde você vai create your Google account, que é criar a sua conta no Google, certo? A sua conta lá no Gmail.com, né? E você precisa dar essas informações, todo mundo precisa fazer isso. First name, last name e o seu username, que é o seu nome de usuário. E você pode o quê? You can use letters, numbers and periods. Você pode usar letras, números e sinais. Use my current email address instead. E aqui é uma informação para usar o seu atual e-mail ao invés de um novo, certo? Então, esse aqui, todo mundo já deve ter feito essa situação. A gente vai aprender como é que fala esta palavrinha em inglês, também aprender como fala este pontinho aqui em inglês já já. Password, confirm password, o que é isso? Password é a sua senha, e aqui é para você confirmar a senha. Aí que ele fala algumas situações de como você deve fazer a sua senha, usando 8 ou mais caracteres com um misto de letras, números e símbolos. Muito bem? Olha a outra situação que temos aqui. Temos aqui uma situação de quê? Onde você vai também colocar a sua informação pessoal. Temos name, nome, e-mail, temos também, de novo, a confirmação do e-mail. E é para registrar aqui para a Massive Open Online English Course. Registrar para um curso online de inglês. Aqui é um curso online de inglês, onde também você vai ter que dar suas informações básicas, como nome e e-mail, para você poder fazer parte. E olha só, vamos voltar lá naquele primeirinhozinho, onde a gente fala sobre as informações pessoais. Detalhe que no inglês a palavra information, ela é um substantivo não contável. Então, ela sempre vem no singular, não existe o plural desta palavra, informação. No português, sim. Então, temos aqui personal contact information. Temos o first name. Vamos ver o first name dessa pessoa. É Lisa. Lisa. First name. Last name, Smith. Birth month. Ela nasceu em que mês? Em agosto. Birthday, o dia de nascimento, second. Lembra que a gente não vai usar o número cardinal para falar de data de nascimento. A gente usa o quê? Os números ordinais, né? Então, second. Ela nasceu no dia 2 de agosto. E o ano de nascimento, birth year, 2004. O address da Lisa Smith é qual? 349 Bay Street, Toronto, de Ontário, M3COC1. Nós vamos mais para frente falar sobre essa situação de endereço. Dá uma pequena diferenciada em inglês do português. E aí vocês já percebam uma diferença, né? Porque aqui começou com o número da residência. A gente não tem esse costume de colocar o número da residência primeiro quando a gente coloca nossas informações pessoais de endereço, né? Eu não sei vocês, mas eu não costumo. Então, é uma diferençazinha aí cultural. E-mail, nós temos aí o quê? O e-mail da Lisa. Agora sim eu vou falar para vocês aquela questão das pontuações que vem, dos símbolos, na verdade, que vem no meu e-mail. E mais para frente a gente vai falar um pouco melhor. Então, ó, vai ficar como lisa_smith@hotmail.com. É o e-mail, endereço de e-mail da Lisa.
phone, telefone dela, 416-550-555-01 ou 0187. Para quem não entendeu, porque algumas palavras eu falei diferente, como esse zero, como esses 3 5 aqui, mais para frente da aula a gente vai ter essas informações. Vamos começar com address, endereço. Para fazer uma pergunta, para saber qual o endereço de alguém, você quer saber o endereço de alguém. Aí você pergunta usando o what, seu pronome interrogativo, com o seu verbo to be, que está aqui contraído, que é o is, your, que é o adjetivo possessivo que vem acompanhando a palavra address. Então, what's your address? Qual é o seu endereço? Né, a pessoa vai responder o endereço dela, né, que vai variando, né, pessoa para pessoa. Aqui no exemplo nós temos It's 349 Bay Street, because she's, que ela é a Lisa, lembra? É o mesmo endereço. It's 349 Bay Street. E ela continua. Toronto, Ontário. Estou falando Ontário em português. Ontário, esse On é uma província, né, lá de Toronto, que fica no Canadá. Ela completa com M3, M3C0C1, que talvez vocês não saibam o que significa, mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso e vou dar só uma palhinha que vai praticamente falar tudo, mas isso significa o quê? Olha só, 349 Bay Street, Toronto, Ontario, M3COC1. O que é isso? Tá tudo aqui especificado, o que cada coisa significa. Temos house number, street, city, province, postal code, que também posso chamar de zip code, certo? Então, house number 349 é a primeira informação que a gente coloca no endereço, certo? Não estou falando do Brasil com Z, ou com Z não, com S. Eu estou falando no Brasil com Z, lá nos States, tá? Isso é falando da visão de lá, certo? Então, a primeira coisa que eu coloco é o quê? É o meu house number, é a primeira informação, muito bem? Logo depois, o que vem é a street. O que é isso? Street é o nome da rua. E aí, aqui nós falamos rua fulano de tal. Lá vai ser o nome da rua e, por último, a palavra rua mesmo, tá? Propriamente dita. Beleza? Então, nós temos aí, olha só, Street Bay, a City, Toronto, que é a cidade de Toronto, muito bem, que fica onde? No Canadá, no country de Canadá, no país Canadá, certo? E province, aí vai ser a Ontario, que é Ontário, que fica em Toronto, no Canadá, certo? E aquela palavrinha, aqueles símbolos estranhos que a gente viu lá atrás, esse símbolo aí faz parte do zip code ou do postal code, tá? Da caixa postal, do CEP, certo? O CEP é esse aí. M3C0C1 ou M3C1. Muito bem? Temos um outro exemplo aqui. Qual vai ser esse exemplo? Outro exemplo de uma outra informação de address, de endereço. Então, você já sabe, começa com house number, depois street, que aqui é uma avenue, depois city, tá entendendo? Aí vem aqui, no caso, nós estamos falando do estado de Nova York, da cidade de Nova York, e por último, zip code. Muito bem? Então, temos aí estado de Nova York, cidade de Nova York, na verdade, primeiro cidade, por último estado, muito bem? E é isso, vamos lá falar sobre essas informações. House number 521 Street, Fifth Avenue, muito conhecida, muito famosa.
City, New York. State, New York. Zip code, 10175. É interessante, sim, certo, que você fale de número por número, não fale 10175. É interessante que você fale de número por número ou faça pequenas pausas. Já vou falar sobre isso, principalmente em relação ao número de telefone. Então, entenderam aí que, primeiramente, coloque-se o house number, o número da casa ou prédio, depois vem a rua, a cidade, né, street, city, depois vem o state, o estado, depois vem o postal code, o zip code, certo? E se houver necessidade, você pode colocar também o número do apartamento, o apartment, o seu flat, o seu apartment. Você pode colocar caso você more em um prédio, muito bem? Olha, é importante lembrar que algumas palavras como street e avenue podem ser abreviadas ao escrever o endereço. Elas ficam desta forma aqui. Por exemplo, e também que o conceito de bairro não costuma aparecer em inglês, da mesma forma que usamos no Brasil, tá vendo? É uma questão cultural. Normalmente não entrando no endereço. Então, se você sentiu falta, ué, cadê o bairro? Não tem essa questão do neighborhood? Não tem. Não é comum aparecer lá. Então, as abreviações vão ficar como street, vai ficar ST, tá aí a tradução. Avenue, AVE, ou seja, AVE, né? Se você falar de um por um. City, state, zip code e por último, country, que é o país do qual você está comentando. Beleza? E vamos seguir? Let's move on. Olha só. Ordem dos termos. Para falar o seu endereço corretamente, vamos dizer, temos aí um endereço bem brasileiro. Então, ó, primeiramente, coloca-se o house number, ou seja, o número da casa, como eu falei para vocês, ou prédio. Depois vem a rua, cidade, estado, CEP, o país, o endereço. Se houver necessidade, coloque-se também o número do apartamento. Eu falei lá, estou repetindo aqui, porque a professora é assim, a teacher ela gosta de falar antes a informação antes do slide, né? Então temos aí essa informação. Como é que é? 900 Carlos Gomes Avenue, que é uma avenida, não uma street, certo? Aí Porto Velho, Serê, Rondônia, R-O-R-O, é ficar Rondônia mesmo, State, 768000000 Brasil, é o country deste endereço, país desse endereço aí, tudo bem? Temos agora email address. Aí, para fazer a pergunta de como é o seu e-mail, qual é o seu e-mail, pergunta é essa, mesma coisa lá. What's your? Aí você troca a informação de address para email address, que agora você quer saber o endereço de e-mail, endereço eletrônico da pessoa. E a pessoa fala, it's. Ela vai usar it's. Mas ela também poderia falar my email address is, mas ela optou por usar it's. É o quê? É Lisa_Smith@hotmail.com. É o endereço da Lisa, lá do início da nossa aula. E agora sim a gente vai ver sobre essas palavrinhas que costumam acompanhar o e-mail da gente. Olha só. Como eu falei para vocês, você pode responder my email address is or apenas it's, que a tradução disso aqui é isso aqui, é. O nosso é tal coisa, você não vai usar só o verbo to be, que significa esse é, você precisa usar esse it, porque não existe uma frase em inglês sem pronome pessoal, sem um sujeito, na verdade, sorry. Sem um sujeito, não existe, certo? Então você precisa colocar. Aí você tem aqui um e-mail inventado que foi pensando em vocês, né? Que é o Best Student Ever. Então, os melhores alunos de todos os tempos são vocês, alunos da mediação. Então, temos aqui It's Best Student. Que sinal é esse que vem aqui? Ah, eu costumo falar aqui no Brasil como underline. Sim.
Eu sei que é muito costume usar o underline, mas é muito mais apropriado você usar a palavra underscore do que underline, certo? Não sou eu que estou falando isso. Somente a informação correta, que é o quê? É mais apropriado usar o underscore. Então, it's best student, começa como? Começa aqui o e-mail. Best student underscore ever. Que sinal é esse? At. Nosso arroba vai se falar at gmail.com. Então, best student underscore ever at gmail.com. Muito bem? E aí, caso você tenha um e-mail que na verdade tem esse tracinho aqui, é justamente a palavra dash. Dash significa tracinho, esse que não é nem embaixo, tá? Esse é mais para cima. Seria este aqui, vou colocar como se fosse assim, ó. Best student. Aí seria mais para cima, seria esse tracinho. E não o underscore, que é mais embaixo. E agora ficou um sinal de igual. Muito bem, parabéns. Mas vocês entenderam, então esse se chama dash. Então, arroba, at, tracinho para baixo, underscore. Muita gente costuma usar underline. Temos o dot como pontinho e o dash como tracinho. Muito bem? Telephone numbers, número de telefone. E aí, para perguntar, mesma coisa. What's your... E agora, phone number. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? E aí ela responde o seguinte. It's. Que é o é. Ou então ela poderia falar my phone number. My, usando o adjetivo possessivo meu. My phone number. Mas aí você não vai usar esse it's mais. Você vai usar o is. My phone number is, não it. Aí você escolhe. It's 416-555-0187. Vamos lá aprender a falar de uma forma mais fácil? Vai ter uns macetezinhos para vocês. Qual é? What's your phone number? What's your mobile phone number? O que é isso? Mobile number, phone number, são diferentes. What's your cell phone number? O que é isso? O segundo, mobile, que inclusive é essa forma de falar mobile, ela é uma forma britânica de falar essa palavra. A palavra mobile, ela é mais utilizada no inglês britânico. Cell phone é mais utilizado no inglês americano, certo? Cell phone, que é celular, mobile phone também é o celular e é usado mais no inglês britânico o mobile, inclusive essa pronúncia mobile também é britânica. No americano fica mobile, e eu prefiro mobile, que é uma das únicas pronúncias britânicas que eu prefiro desta palavra aí, certo? E aí, para você falar que o seu número de telefone é alguma coisa, você responde it's, que é a mesma coisa que it is, e logo em seguida o número. Então, temos aí o exemplo para vocês desse númerozinho. Vou apagar porque vai aparecer informação aqui. Olha só. 3214-6871. O que é isso? Número do telefone. 3214-6871. O que mais? Isso aí é o quê? É a mesma coisa que um telephone number ou um phone number. Ou você fala assim, ou você fala assado, sem esse tele antes na frente. Dá na mesma. Tudo bem? Já sabe, né? Beleza. Então, vamos lá. Em inglês, falamos o número de telefone individualmente. A gente fala de um por um, como eu vi falado com vocês. Um por um, não vamos falar 32, 34, 300 e alguma coisa, certo? Só que assim, tanto os de endereço de telefone, eles geralmente
eles se dão de 2 em 2, fazendo uma pausa entre os grupos. Então, você pode até falar, por exemplo, 68 aqui, só que tem que ter a pausa antes aqui. Você não pode falar 14,68, entendeu? 14,68 aí pode, mas tem que ter essa pausa. Então, existem várias formas de pausas. Mas para ficar mais bacaninha, é bom que você fale mesmo separadamente, certo? Então, ó, 3, 2, 1, 4, 6, 8, 7, 1. Falando de um por um. Muito bem? Certinho? Vamos lá. Quando há zeros no número de telefone, podemos falar de duas maneiras. Então, lá no início da aula, já comecei a falar desta forma aqui, pronunciando com a letra 0. Ai, a teacher é demais hoje. Pronunciando como a letra O, que é a letra O, né? Então, eu falo O. Ou como o próprio número 0, que eu falo zero. Então, eu tenho essas duas formas. Vamos lá para a primeira? Olha só. 3, 0, 2, 6, 7, 8, 0, 5. Muito bem? E a segunda forma é usando o zero mesmo. 3, 0, 2, 6, 7, 8, 0, 5. Aí você escolhe qual dos dois você prefere, ou então você faz um mix dos dois. Números consecutivos, e quando tem várias vezes o mesmo número, um atrás do outro, como é que faz? Temos algumas formas aí. Quando se trata de dois números, um do lado do outro, né, consecutivo, você tem a opção de usar a palavra double, que é o dobro, né? Então, olha só, double 7 é 2 vezes o 7. Aí vai te falar 7, 7. Então, você fala double 7. 3, 0, 2, 6, double 7, 0, 5. Aí fechou. Quando tem 3 vezes o mesmo número em sequência, você tem a chance de falar triple, certo? Que é 3 vezes o número que está vindo em sequência. 3, 0, 2, 6, triple 7, 0. E fechou 3 números de uma vez, quando eles são repetidos. Alright? Let's move on. International phone numbers. Os números de telefone internacionais. Olha só. Temos uma grande diferença. Então, vamos lá. O código de área identifica a cidade, a região ou uma área específica. Então, nós temos o country code, que é o código do país, que no caso Canada é +1. Area code, o código de área, 416. E o local number, o número local. Olha aqui, ó. 5550187, 5550187, 5550187. Eu vou falando como eu aprendi, aplicando todas as formas aí. Muito bem? O código, como eu falei, o código de área identifica cidade, região ou uma área específica. Não, a gente sabe muito bem que o country code do Brasil é 55 e o area code do nosso estado, de Rondônia, é 69. E um telefone aqui inventado com vários 5. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar, olha aí. Temos uma pergunta. What's your address? Então, temos aqui um endereço fictício, bem daqui mesmo, da região. E você iria pensar onde é que ia vir cada informação. City, state, street, house number, zip code. Tá tudo bagunçado, porque, na verdade, isso aqui foi de propósito. Porque se fosse de um por um, certinho, por exemplo, esse house number não estaria aqui. Ele estaria lá na primeira informação, tá? Então tá bagunçadinho de propósito. Como eu já falei,
Primeira coisa que você faz para colocar no endereço que não é brasileiro, né, com essa intenção de ser, né, um endereço lá, vamos colocar nos Estados Unidos, seria na América do Norte, seria o quê? A questão do house number, ele vem primeiro. É a primeira informação que você coloca, certo? Então, mas como o house number está aqui de propósito, porque se ficasse lá em cima, tudo na mesma ordem, ia ser muito fácil fazer essa atividade. Então, vamos lá, Serê. Serê vai ficar o quê? De Paraná. Todo mundo reconhece aqui, de Paraná. State. Estado também tá fácil, né? Temos aqui ele, R-O de Rondônia. Próxima, street. Qual é a street? Reconhece aí a sigla street? Ela tá bem aqui. Então, a informação que veio antes é a rua. Lembra? Que a palavra rua vem depois do nome da rua. Ao contrário daqui do português que a gente fala rua fulano de tal. Lá é fulano de tal rua, certo? Street vai ficar o quê? Vila de Rondônia. Vila de Rondônia, street. Já tá aqui a informação street. House number é a primeira information que aparece lá. 209 vai ficar como 209. E o zip code, o código de área, é o último, né? The last one, right here. 769-06-000, né? O 0 3 vezes. E a próxima? My email address is, temos aqui, teacher, tananã, forever, tananã, hotmail, tananã, com. E aí eu quero saber como é que fala esses tananã da vida. O que é isso? Esses símbolos aqui. A gente aprendeu na aula que esses símbolos, a gente não vai falar underline. Lembra que eu falei para vocês que o interessante não é falar underline, tem um que é mais apropriado? E esse aqui, ele não é arroba, esse aqui não vai ser ponto. Como é que vai ser? Então, olha só. Quem olhou aí e disse que o ideal seria colocar o que tem o underscore em primeiro local, em primeiro lugar. Temos o underscore em primeiro lugar, a letra A e a letra C. O resto já descarta. Logo depois nós temos o quê? O arroba, que vai ser o quê? Vai ser at. E por último, o ponto, que vai ser o quê? Dot. Então a resposta correta é a letra C. Vai ficar como? Teacher underscore forever at hotmail.com. Muito bem. Temos a próxima aí, que é sobre isso aqui. Sobre esta situation aqui, vamos ver lá? Eu quero saber as informações daquela pessoa, daquele quadrinho ali. Então, eu quero saber, her last name is... O último nome dela é qual? Temos lá na informação. Só a gente vê, last name Soares. Her birthday is on August. Aí eu vou usar o quê? Com uma data aqui, a preposição on. Então, o aniversário dela é em agosto de quê? Qual dia? Então, eu vou lá. Temos aqui o dia, que é o dia 2, que vai ser número ordinal. Vai ser second. Certo? Her birthday is on August 2nd. Próxima, her banana is Maria underscore Soares at hotmail.com. Então vai ser como her email address, vai ser o endereço de e-mail dela, que é este aqui que a gente comentou lá. Então, her email address, beleza? Próxima, her tanana is, olha só, 39 Bay Street, Toronto, Ontario, M3COC1. Então, isso aqui é aquela informação lá do início da aula, é aquela address lá do início da aula. Então, o que? Here, her address. Não vou nem voltar lá, é endereço. Beleza? E por último, é o número de telefone. Então, só pode ser o quê? Her telephone number ou então her
phone number, beleza? Porque aí, neste caso, não é um telefone de celular, né? Acredito que seja um telefone fixo. Portanto, phone number. Muito bem? Isso aí ficou as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. And bye-bye.